Querido Padre Diego, desde já obrigado pelo convite. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, também a todos que estão nos acompanhando pelo Facebook, YouTube da paróquia. Então, saudação de paz e bem a todos. Quarto dia da novena, correto? Muito bem. Tema geral: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. Aqui traz um retrato da missão de São João Batista. E o nosso tema de hoje é o chamado vocacional profético a esse grande precursor de Cristo. Pois falarei um pouquinho. A liturgia de hoje é uma liturgia muito bonita e muito significativa e difícil. Não é moleza, não. Amai os vossos inimigos e ainda rezai por eles. Ó Senhor, como é difícil, porém não é impossível, porque Deus nos capacita. Jesus nos capacitou quando Ele nos entregou como herança na última noite, na ceia, a última ceia, naquela noite memorial e eternizada. Jesus nos deixou o mandamento do amor. E amar de que maneira? De que modo? Como assim, Senhor? Como eu vos amei. Esse é o modo de amarmos uns aos outros. Como eu vos amei. O nosso modo de amar, eu diria, que tem um princípio ou uma condição. É a retribuição. O nosso amor, ele é condicional. Ele é retributivo. O modo de Deus nos amar é incondicional. Isto é, Deus não coloca condição. Se vocês fizerem tudo certinho, eu vos amo. Se fizerem minha vontade, eu vos amo. O amor de Deus não tem condição, por isso que é incondicional. Mas tem um princípio importante: a gratuidade. Deus nos ama gratuitamente, independentemente de nossos méritos. Mesmo que falhamos, erramos com Deus, mesmo negando Deus, Deus não deixa de nos amar. Papa Francisco fala, né? Deus não cansa de nos amar. Somos nós que às vezes cansamos de pedir perdão. Mas Deus não cansa de nos amar, porque eterna é a sua misericórdia. Amar as pessoas que nos querem bem, que nos retribuem com amor, que massageia o nosso ego. Ó, que gostoso! É fácil amar. Pessoa que te elogia, que bajula você, que fala o que você quer ouvir e não o que você precisa ouvir. Quer agradar alguém? Bajule. Fale daquilo que ela quer ouvir. Quer ser assim não tão querido, tão querida? Seja muito franco. Mas a verdade pode ser dita. Só depende do modo como nós expressamos a verdade. A nossa sociedade, ela nos deseduca a amar as pessoas que nos elogiam.
é um pouco a mentira, a hipocrisia, a falsidade. Esse é o contexto que vivemos. Muitas pessoas fingem nos amar. Será que aquela que é franca com você, que é autêntica, sincera, primeiro consigo mesma e depois com o próximo, essa não nos ama? Ama, eu diria que essa é que nos ama mais. Olha dentro de casa, sua família não diz as verdades na sua cara? Diz, e você ama mais, e briga mais também, porque eu costumo dizer que as pessoas que mais amamos são as pessoas que também mais ferimos, e não porque queremos, é uma convivência mais direta, íntima, franca, real, sem fingimento, sem condicionamento, sem etiqueta, porque no mundo nós nos revestimos de máscara, de etiqueta, que se você for muito sincero, você é excluído, você é rejeitado. Então, o Evangelho de hoje nos fala, amar os inimigos, e aí faz lembrar São Paulo, quando ele diz assim: irmãos e irmãs, se não sois capazes de amar uns aos outros, ao menos suportai-vos. Já é um começo de amar. Pelo menos não fique falando mal, não fique alimentando fofoca, não fique alimentando o seu ego e orgulho, porque alguém te feriu, falou algo que você não gostou. Ao menos esvazie esse balão interior. Não fique cultivando rancores, mágoas, ressentimentos. Isso faz mal, é para você, não é para o outro que de repente, tô nem aí com você. Morra! Está aí saboreando a raiva, o ódio, morra! Então temos que nos amar para amar o outro, não é isso que Jesus nos pede? Então, quando eu fico fazendo do meu coração uma caixinha, um baúzinho de coleção de sentimentos ruins, eu sou masoquista, eu não me amo. Coitadinho do meu coração, porque eu estou sufocando o meu coração, tornando-o enrugado, endurecido, frio. E o amor de Deus aquece, dilata, fecunda o nosso coração. Aí nós chegamos à primeira leitura de hoje, também que é importante. Uma leitura longa, né? Jezabel era a rainha esposa do rei Acabe. E qual foi o pecado do rei Acabe? Porque ele quis a vinha de Nabote. Ele quis a vinha de Nabote. E quem que conseguiu a vinha para ele? A poderosa, maldosa Jezabel, a rainha Jezabel. E aí qual foi o pecado de... Eu até esqueço os nomes, deixa eu olhar aqui. Qual foi o pecado de Acabe, o rei Acabe? O pecado de matar e de roubar. Esses dois pecados, pecado do rei. Mais importante que o rei, depois do anúncio profético, penitencial, de conversão, assim como o grande João Batista pregou tanto, a conversão e o perdão dos pecados, Acabe, Deus pelo profeta, aqui pelo profeta Elias, tocou o coração do rei
Acabe. Ele fez penitência, ele se arrependeu dos seus pecados, de coração sincero, e Deus o perdoou. É a realidade do Salmo 50. Esse salmo dá para nós fazermos um verdadeiro espiritual e penitencial, porque é um salmo que retrata a nossa condição de pecadores, a nossa miséria, a nossa fragilidade, e ao mesmo tempo também o nosso arrependimento sincero e essa confiança, essa súplica na misericórdia e na compaixão de Deus, que nos ama sempre. Deus jamais despreza, eu disse isso para vocês, Deus jamais despreza um coração que verdadeiramente se arrepende. Essa é a grandeza do amor do nosso Deus. Celebrar São João Batista é nos olharmos para ele, e olha o tamanho da imagem, tamanho real, né? Enorme. Celebrar São João Batista é celebrar esse testemunho de verdade. João Batista foi um grande profeta, profeta da verdade que liberta. Ele denunciou o pecado, Herodíades, né? Ele denunciou o pecado. E o rei gostava muito dele, nós sabemos disso. Mas se comprometeu, dançou. Aí acabou mandando matar o profeta que ele gostava muito. João Batista é o último profeta. É o último profeta do Antigo Testamento. É ele que abre as páginas, como no sentido profético, do Novo Testamento. O precursor do Mestre Jesus. Aquele que nos apresentou o Cordeiro de Deus, que perdoa, que ama e que nos salva. Então, celebrar São João Batista é celebrar essa missão, esse chamado vocacional, profético, de nós hoje também sermos esses profetas e profetisas da verdade e não vivemos na mentira. João Batista é essa voz que ecoa no deserto, que ecoou no deserto da vida de muitas pessoas e as levou a uma reflexão e revisão de vida de um modo penitencial, não de coerção, não de obrigação, mas tocou o coração e a consciência das pessoas. As pessoas se convertiam a partir da sua pregação, do seu convite. São João Batista é o eco da palavra. E que palavra? A palavra encarnada, que é Jesus Cristo. Então, irmãos e irmãs, que nós também continuemos a ecoar como essa voz de João Batista nos dias de hoje, no nosso testemunho de vida, ecoar também o testemunho do Evangelho, ecoar a palavra de Deus que nos alimenta, que nos fortalece, que nos guia todos os dias. E eu termino resgatando um pouquinho a segunda leitura do final de semana que passou, de São Paulo, se não me engano, aos Coríntios, não foi? Nós seremos julgados por aquilo que nós semeamos, plantamos neste mundo, e nós vamos apresentar diante do Senhor.
Então que nós possamos semear, cultivar as sementes do Evangelho, guiados pela verdade que é o próprio Cristo, ecoando sua palavra no nosso testemunho de vida. Que São João Batista interceda por nós e nos encoraje também, principalmente naqueles momentos também que nós nos sentimos esmorecidos, desanimados, cansados. Que essa coragem de João Batista também fortaleça e nos motive na nossa missão de cada dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.